Boa noite a todos, graça e paz. Amém, não? Agora sim, abra sua Bíblia na carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, em nome de Jesus. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, quem encontrou diz amém. Graças a Deus. Vamos dar continuidade ao estudo nessa carta. Você tem sido abençoado desde então? Graças a Deus podemos crer no agir de Deus, nas ministrações e na edificação que Ele tem dado à sua casa, ao seu povo, através dos irmãos que estão aqui se dedicando em ministrar no estudo dessa carta. E eu, diferentemente, me coloco aqui na brecha para que os irmãos estejam com atenção, porque o assunto de hoje tem uma peculiaridade de doutrina e é bom que a gente esteja atento a essa ministração, amém? Quem encontrou, a minha versão diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor. Capítulo 4, versos de 1 a 8, vamos ler nessa noite. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos temos dado da parte do Senhor Jesus. Verso 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus. E que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Você pode dizer amém? Vamos orar pedindo a iluminação do Espírito Santo de Deus nessa noite, que Ele venha nos dar entendimento daquilo que nós necessitamos nessa noite. Pai, nós queremos desde já te agradecer pelo que Tu és. Tu és o nosso Deus, o nosso professor, Tu és o nosso papai, aquele que nos guia, que nos exorta, que nos ensina, que nos encoraja a vivermos em santidade. Tu és aquele que nos incomoda a vivermos uma vida que venha a Te agradar. Muito obrigado, Senhor, porque somos privilegiados, porque se partisse de nós, não estaríamos aqui. O Senhor é a nossa força, o nosso escudo, Tu és aquele que nos sustenta com a Tua mão forte. Nessa noite, a Tua palavra, que ela venha nos purificar, que ela venha nos moldar, que ela venha trazendo esperança, paz, alegria na alma. E que nós possamos sair daqui diferentes, edificados, transformados, redimidos, e que assim possamos ter sempre essa alegria, essa chama em nosso coração de aprender pela Tua palavra. Senhor, fique conosco nessa noite, me usa apenas como um canal de bênção na vida dos meus irmãos mais uma vez. Eu te peço e já te agradeço humildemente em nome de Jesus. Meus irmãos, dos versos do capítulo 1 a 3, Paulo ele está falando acerca do fundamento da igreja de Tessalônica. E nesses capítulos primeiros ele elogia aqueles irmãos por conta da sua perseverança em relação a perseguições. Ele ora, ele agradece a Deus pela vida daqueles irmãos, porque eles testificaram, Paulo testificou, que eles estavam se conduzindo ou sendo conduzidos em verdade, com alegria, em temor a Deus, seguindo e vivendo pela palavra. Então, Paulo ele faz certos elogios àquela igreja, e ele fala sobre o contexto em que aqueles irmãos viviam. A partir do capítulo 4, nós vamos iniciar hoje, Paulo ele começa a ensinar aos irmãos algumas questões doutrinárias.
E nessa noite nós vamos aprender justamente sobre santificação, sobre uma vida que agrada a Deus, sobre relacionamento, sobre o nosso relacionamento para com o próximo. Então tudo isso é necessário que a gente tenha um pouco de atenção, para que a gente possa entender. E nessa noite eu creio que Deus vai nos deixar maravilhados com a sua palavra. Que esse seja o seu desejo. Sempre que você chegar em casa, irmãos, eu sempre costumo dar esse conselho. Se você tiver alguma dúvida, vai lá, abre o canal da igreja, Bet Shalom TV. Lá estão as gravações das ministrações anteriores. Se você tiver qualquer dúvida, quer rever qualquer estudo, você vai lá e pode reolhar novamente. Você pode rever qualquer estudo que já teve, e assim a gente vai aprendendo a visão da nossa igreja, amém? Mas nessa noite vamos dar continuidade. Paulo, no verso 1 e verso 2, ele diz que quer exortar e rogar aos irmãos para que eles vivam uma vida que agrada a Deus. Mas ele exorta, e eu quero deixar claro para você que a exortação, muitas vezes a gente sente uma dorzinha. Mas a exortação nada mais é, irmãos, do que Deus querendo nos encorajar a praticar algo, amém? Então, a partir de hoje, se você não sabia, agora você está inteirado disso. Quando tiver alguma palavra sendo ministrada aqui de exortação a você, é Deus querendo te encorajar a ser santo, a ser perfeito, a ser filho obediente, amém? Você quer agradar a Deus? Você deseja ter uma vida que agrada a Deus? Vamos aprender isso nessa noite. Então, Paulo, ele diz assim, no verso 1, finalmente, irmãos, ou seja, Paulo está fazendo a divisão aí da primeira parte da carta e indo para as considerações finais. Mas, ou seja, Paulo ainda tem o capítulo 4 e o capítulo 5 para estimular aqueles irmãos em certas questões doutrinárias que, no decorrer da carta, você vai aprender. Mas ele diz assim, finalmente, irmãos, por quê? Porque no versos 11, 12 e 13, Paulo ele orou e pediu a Deus que aumentasse na vida daqueles crentes, que eles pudessem crescer no amor e na santidade. E quando ele parou de orar, ele disse, finalmente, irmãos, agora, irmãos, eu rogo a vocês, que vocês continuem em tudo isso que vocês aprenderam e escutaram de mim, que vocês continuem progredindo, crescendo, sendo edificados. Ou seja, Paulo no verso 1 e 2 nos exorta, nos ensina e ensinou aos crentes de Tessalônica que eles não deveriam se contentar com a vida espiritual que eles estavam vivendo. Ou seja, se eles aprenderam pela palavra de Deus, continuassem e progredissem. Qual é a ideia aqui? É de que você achasse novas formas, de que a gente ache novas formas de agradar a Deus. Se eu estudo hoje 2 horas por dia em casa, eu tenho de arrumar algum tempo para estudar 3 horas. Então, quando Paulo exorta os crentes de Corinto para que eles continuassem progredindo e crescendo em tudo aquilo que ele os ensinou, Paulo diz a nós hoje, a sua palavra diz a nós hoje, cresçamos naquilo que já temos aprendido. O crescimento espiritual, irmãos, faz parte da nossa caminhada, da nossa jornada cristã. E nós vamos aprender muito sobre isso hoje, porque eu vou falar mais à frente sobre o processo de santificação, que é a vontade de Deus para a sua igreja. Amém? A santificação é a vontade de Deus para o seu povo. E Paulo, ele não diferente disso, ele exorta os irmãos de Tessalônica para que eles continuassem nisso. Para que eles entendessem que como eles receberam dele, com a autoridade de Jesus, a palavra que foi implantada, eles aprenderam que deveriam viver de modo diferente e digno dessa verdade, e assim eles estariam agradando a Deus. Pergunto novamente, você quer agradar a Deus? Vamos aprender hoje. Então, nos versos 1 e 2, eu entendo que Paulo está exortando justamente isso, para que eles não se conformassem com a vida que eles estavam vivendo, mesmo sendo crentes, mas que eles buscassem continuar naquele ensino e continuassem crescendo. Olha só, no capítulo 3, versos 12 e verso 13, o que é que Paulo diz a eles aí, E o Senhor vos faça crescer e aumentar em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Verso 13 do capítulo 3.
a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, diga santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, todos os seus santos, com todos os seus santos. Então, Paulo, ele relembra dessa oração que ele fez e insiste com os irmãos, roga os irmãos e diz: olha, vocês podem crescer nisso. Eu oro para que vocês cresçam nisso, mas vocês não se conformem, vocês queiram crescer nisso que eu já orei. Versos 3 em diante, Paulo ele vai falar sobre um assunto, e eu queria parar um pouquinho aqui, para que a gente tivesse um pouco de entendimento, o porquê que Paulo trata do verso 3 ao verso 5, sobre um assunto meio cabeludo. O contexto, meus irmãos, em que essa igreja estava inserida, a ética moral, ela estava destruída. Não havia mais desejo de ter um casamento, um matrimônio sadio. Não havia, na cultura greco-romana, uma conduta ética moral que viesse a agradar a Deus. Mas a promiscuidade, a prostituição e tudo que vem no pacote era a cultura que imperava naquela época, naquele contexto. Para você ver a dificuldade daqueles irmãos, até os imperadores, as pessoas que eram de níveis mais altos, mais inteligentes, gabaritados, eles se viam no direito de ter várias esposas. E certo autor, certo poeta da época, ele dizia assim: o homem tem direito de ter suas amantes para satisfazer os desejos naturais do seu corpo, mas também ele tem o desejo de ter a sua esposa em casa para procriar. Então veja que a prostituição naquela época era de uma forma tão terrível na vida daquelas pessoas, e é por isso que justamente Paulo ele entra nesse assunto. Porque imagina só, novos convertidos, saindo de uma vida promíscua, saindo de uma vida onde desde pequeno aprenderam que podiam fazer tudo com relação à luxúria, e de repente chega uma verdade. Paulo, e a gente já viu aqui, ele tinha um zelo enorme pelos crentes, e nessa igreja não foi diferente. Paulo ele começa a tratar sobre santificação na vida daquelas pessoas e falar sobre prostituição por conta justamente desse contexto. Aquela igreja era totalmente bombardeada por conta daquele sistema pecaminoso. E eu digo para você, eu olho para os tempos de hoje, eu não vejo diferença. Esses dias eu estava com Heloísa, minha filha, no parque, e as cenas que eu olhava ao redor, eu começava a ver crianças de 10, 11 anos se vestindo de uma forma totalmente... Vocês entendem, né? E quando eu olhava para aquelas cenas assim, crianças de 10, 11 anos se abraçando e já namorando, e eu via, meu Deus, se nessa fase já está assim, como é que está o lar? Como é que está a família dessas pessoas, dessas crianças? E uma imoralidade terrível na frente para todo mundo ver, muitas coisas acontecendo, e eu com Heloísa lá, e a gente se sentindo mal com aquelas cenas, né, porque é de entristecer. Enquanto nós estamos aqui sendo santificados, moldados, aí fora existem pessoas que estão totalmente entregues à perversidade da prostituição. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu quero dizer é que a gente deve fazer essa reflexão. Paulo ele começa dizendo: pois esta é a vontade de Deus, verso 3, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A palavra prostituição no original é porneia, que quer dizer relacionamentos ilícitos sexuais, adultério, fornicação. Eu pergunto para você, ao nosso redor isso não existe? Existe, e muito. Da mesma maneira que acontecia no contexto dessa igreja, hoje, o sistema pecaminoso, que nos aflige todos os dias, querendo nos moldar,
e impor sobre nossas vidas esse tipo de padrão, era o que estava acontecendo na vida daqueles irmãos. Então é justamente por isso, irmãos, que Paulo começa a falar justamente sobre essa questão sexual. E como eu disse aos irmãos que estejam em oração, porque é um assunto, eu não vou me deter tanto, me aprofundar tanto nesse assunto. Quem sabe Deus direcionar para outra oportunidade, né, pastor? A gente conversa sobre isso. Mas por que eu citei essa palavra prostituição? Porque assim como naquela época, hoje, o que nos rodeia está sendo isso. As pessoas não querem mais viver um matrimônio sadio, pais não sabem ensinar boas maneiras aos filhos, filhos querem viver de maneira que desonra os pais, a prostituição está imperando por aí afora, maridos querem ter várias esposas, mulheres querem ter vários homens, e nós como igreja nesse meio. Da mesma forma que Deus tratou e Paulo exortou aqueles irmãos, encorajando eles para que vivessem uma vida santa, Deus nos exorta hoje. Viver uma vida santa, regrada à palavra, em santidade, num processo de santificação, muitas vezes até tendo pensamentos que não condiz com a verdade, mas sendo guardados, preservados dessa destruição espiritual. Quando Paulo diz essa é a vontade de Deus, ele quer dizer, irmãos, que deve ser a nossa vontade também, a santificação. E ele exorta mais uma vez os irmãos, dizendo que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo. Ou seja, Paulo, do verso 3 ao verso 5, ele exorta os crentes de Tessalônica a viverem uma vida no pensamento santo, na conduta humana santa, no corpo santo e nas atitudes santas. Convoco você nessa noite a se desafiar a viver uma vida que agrada a Deus no seu corpo, nos seus pensamentos, nas suas ações. Você diz amém? Versos 6 a 8, Paulo ele começa a exortar sobre o relacionamento, sobre pessoas que se aproveitam de outras e se utilizam dessa prostituição para serem pedra de tropeço na vida de outros irmãos, se aproveitarem com a autoridade de outros irmãos. E ele diz o seguinte, ele diz aqui no verso 7, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo em você? Amém. Então Paulo exorta aqui dizendo àquele povo, olha, se vocês andarem assim, querendo se aproveitarem uns dos outros, o Deus que é juiz vai decretar algo sobre a vida de vocês. Vocês se lembram de Davi, irmãos? Davi, a mesma Bíblia que chamou Davi homem segundo o coração de Deus, foi a Bíblia que chamou Davi de homem das mãos sujas de sangue. Você sabe da história. Davi adulterou. E o que eu quero chamar a atenção é justamente a sequela da ação de Davi. Porque o pecado, irmãos, o pecado ele não deixa sequelas apenas físicas e espirituais na pessoa que pratica. Eu não estou falando de maldição hereditária, porque a gente não crê nisso. Mas existem sequelas por conta do pecado no meio da família. E eu quero te provar como. Deus se utilizou do profeta para falar para Davi que a partir daquele dia a espada não ia se apartar mais da casa de Davi. Então foi filho matando filho. Você conhece a história, não conhece? Então, se a gente olhar para essa geração, a gente não vai ver nada diferente disso. Eu quero extrair daqui 3 pontos, e vai ser justamente como ações práticas que eu queria deixar para a igreja, sobre alguns ensinamentos que Paulo nos deixa aqui, e eu espero que o Espírito Santo nos direcione de forma que a gente venha entender, de forma bem clara. Se você deseja ter uma vida que agrada a Deus, a primeira ação que você deve ter é justamente fazer o que os crentes de Tessalônica fizeram, do verso 1 ao verso 2. Crer que a palavra de Deus é a verdade e continuar crescendo nela. Por quê? Quando Paulo disse, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes
olha o verso 13 do capítulo 2. Outra razão ainda temos nós para incansavelmente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Primeira lição que eu deixo para os irmãos é que se nós quisermos ter uma vida que agrada a Deus, nós devemos continuar progredindo nessa palavra, crendo, sendo edificados e ela sendo eficaz a partir do nosso praticar. Quando entendemos que devemos praticar essa verdade, irmãos, acontece justamente esse crescimento que Paulo está ensinando a esses irmãos. Quando nós recebemos a palavra, note que, veja só, Paulo ele trata do 1 ao 8 como se fosse algo por etapa, um crescimento. Porque primeiro ele fala do encontro da pessoa com a palavra. Depois ele trata do processo de santificação que a própria palavra causa na vida do crente que pratica. E depois da consequência. A nossa consequência, irmãos, é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque quando ele diz no verso 13 do capítulo 3, ele diz assim, olha, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus. Então, se nós tivermos um encontro com a verdade, cremos que é a palavra de Deus, assim como eles creram, essa palavra vai gerar em nós frutos para a glória de Deus. E assim nós vamos praticá-la e nos abster justamente dessa prostituição. Mas eu quero frisar com você do verso 3 ao verso 5. Como é que eu posso fazer, segundo ponto, para ter uma vida que agrada a Deus? Primeiro, entender que a vontade de Deus é a nossa santificação. E como praticar a santidade, Kidson? Eu quero chamar a sua atenção para o verso 3. Pois essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. Como eu devo praticar? Abstendo-me da prostituição. É uma forma de praticar a santidade. Você não disse amém? Abster-se da prostituição é uma das formas de praticarmos a santidade em nós. Verso 4, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo, ou seja, domínio próprio. Nos utilizamos do domínio próprio para dominar nossos desejos, paixões, nosso corpo, e é mais uma maneira de praticarmos a santidade. Certo autor desconhecido disse, é impossível impedir com que pássaros sobrevoem a minha cabeça, mas eu posso impedi-los de fazer um ninho na minha cabeça. Qual é a ideia aqui? A ideia é de que muitas vezes nós temos pensamentos maldosos, pensamentos infrutíferos, pensamentos de prostituição, e você não deve ser destruído por isso, irmãos, porque Tiago, e eu já ministrei aqui na carta de Tiago fala sobre um nível de pecado, quando ele diz que a pessoa, ele é atraído por aquilo que já está nele, ou seja, aquilo que ele deseja, algo vai chamar a atenção dele para que ele venha a pensar e a praticar algo. E no praticar, ele está pecando. Aqui, Paulo nos exorta justamente a isso, a nos utilizarmos do domínio próprio para mantermos santos. Manter o nosso corpo, o nosso pensar santo. Quando ele diz abstenham-se, ele diz que nós devemos nos resguardar da prostituição. Que triste, irmãos, é ver muitos crentes hoje em dia, e eu não estou julgando, muitas vezes se deixando levar por pensamentos maus por conta de memes em grupos de WhatsApp, muitas vezes com fotos inadequadas, assistindo filmes que relatam sobre prostituição e não sentir nada com aquilo. Então, tudo aquilo que a gente vê, a gente é atraído por aquilo, porque aquilo foi feito para nos tentar e nos induzir a praticar a prostituição. E quando Paulo diz que nós devemos ter também a mesma vontade de Deus e ser santificados e nos utilizarmos do domínio próprio para nos preservar
não somente a nós mesmos, nosso corpo, mas do nosso cônjuge, é porque é possível, irmãos, viver uma vida conjugal, uma vida matrimonial, uma vida, e muitas vezes, mesmo sem você ser casado, uma vida santa. É possível sim. Estamos nós aqui, estamos sendo santificados dia após dia, aprendendo que devemos criar amizades, ter um namoro santo, ter uma família santa, um casamento santo, relacionamentos de amizades santos. Aquelas pessoas eram atingidas e bombardeadas de tal forma que Paulo ele teve que chegar e dizer: olhe, meus irmãos, vocês têm que deixar essa vida para lá, porque a prostituição naquele tempo, da mesma forma que naquele tempo atingia a vida, os relacionamentos, as amizades daqueles crentes, hoje nos bombardeiam. Você tem uma decisão a tomar, ser santo. Nós temos uma decisão a tomar isso como ensinamento, a nos preservar, o nosso corpo, o nosso matrimônio, o nosso namoro, nossas amizades, a nossa vida, para que tenhamos uma vida que agrada a Deus. Mas mais uma fórmula que Paulo nos dá aqui para que venhamos a praticar a santidade. E que, verso 6, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão. Ou seja, não devemos nos aproveitar dos nossos irmãos. A palavra prostituição, quando ela fala sobre relacionamentos sexuais ilícitos, é justamente aquele relacionamento fora do casamento. E muitas pessoas dizem: mas antes eu posso fazer? Não, de forma alguma. De forma alguma nós podemos praticar isso fora do casamento. Quando Paulo está tratando sobre esse assunto, talvez alguém que nunca tenha ouvido falar sobre esse assunto possa dizer: mas o que é isso, fora do casamento? Antes do casamento pode ou não? Ou o pensamento da época: eu posso ter mais de uma pessoa? Eu posso ter um amante e uma mulher em casa me aguardando? Ou vice-versa? Hoje em dia, irmãos, os pensamentos são numerosos demais. O que nos aflige hoje em dia, tentando nos moldar à forma desse sistema pecaminoso, é justamente dizer: vocês são retrógrados, vocês vivem do passado, vocês não são atualizados, porque hoje em dia você pode viver da maneira que bem entender. E o que a gente tem visto aí afora é justamente isso. Mas Deus nos desafia hoje, irmãos, a vivermos uma vida que demonstra justamente esse processo de santidade para aquele que não conhece. Para aquelas pessoas que olham para nós, eu vou dizer: como é que eles conseguem viver dessa forma? E você vai demonstrar com a sua vida que é possível ser santo no meio de uma prostituição terrível desse sistema pecaminoso. Versos 6 a 8, Paulo está tratando aqui do relacionamento, sobre ninguém defraudar outro irmão, sobre que Deus é o juiz e Ele vai deixar às claras tudo isso que está acontecendo. Sabe uma das formas de Deus ser juiz na vida daquela pessoa que pratica isso? É fazer com que isso seja descoberto, porque nada está encoberto aos olhos de Deus. E uma das sequelas disso é fazer com que, agora eu estou falando para casal, um assunto terrível que tem atingido muitas famílias é a pornografia. E existem estudos estatísticas que estão dizendo que no meio do povo cristão isso tem sido constante. E para mim não é fácil falar sobre isso, porque isso é um vício que tem destruído lares, casamentos, famílias. E isso também bombardeava a igreja de Tessalônica. Porque para onde eles olhavam, eles viam, do maior ao menor, se prostituindo. Templos e templos com suas sacerdotisas para o sensual, para o culto de prostituição. E eles tendo que ficar no seu canto, se santificando e vivendo pela palavra e vendo tudo aquilo acontecer. Hoje não é diferente, irmãos. Diante disso tudo, qual será a nossa atitude? Ser santo. Termos uma vida que agrada a Deus. Como é que eu tenho uma vida que agrada a Deus? Crescendo naquilo que está proposto sobre a minha vida. Viver uma vida, andar pela palavra. Segundo ponto,
processo de santificação, devemos entender que o processo de santificação, ele só termina quando Jesus voltar. Então é constante na minha e na tua vida. Vamos relembrar o segundo ponto para termos uma vida que agrada a Deus, é entendermos que a santificação é algo constante na nossa vida e que ela deve preservar o nosso corpo, a nossa mente e nosso relacionamento. Terceiro ponto, para que a gente esteja encerrando, e eu levo isso como aplicação para nossas vidas, é que ninguém deve defraudar ou roubar a santidade da vida do outro irmão. Quando você induz o outro ao erro, você está defraudando a vida santa daquele irmão. Mas Deus é o juiz que vai, no dia certo, julgar a causa daqueles que praticam tais coisas. Porque Ele não nos chamou, e a Bíblia diz que aquele que diz que está nele, em Jesus, deve andar como Ele andou. A mesma Bíblia que diz isso, diz que aquele que nos chamou, aquele que é santo, e nos chamou para também sermos santos em toda a nossa maneira de viver ou andar. Então essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Uma vida de santificação. Uma vida que não somos pedra de tropeço na vida dos outros, mas também uma vida que tem o Espírito Santo como guia, professor, aquele que exorta, que ensina e que diz, seja santo como eu sou santo. Deus está nos desafiando, irmãos, nessa noite, a termos uma vida que agrada a Deus, no aprendizado, na santificação e no dia do juízo, como é que Ele vai nos encontrar. Eu repito para você o verso 13 do capítulo 3. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vida de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Esse dia nos aguarda, irmãos. Como seremos encontrados, é a maneira que estamos vivendo agora, que vai dizer como seremos encontrados. Mas eu digo para você que o mesmo Deus que olha para nós e nos exorta nessa noite, nos encorajando, nos ensinando a viver essa vida, é o mesmo Deus que quer se agradar de nós, que quer olhar para nós e ver um povo santo, separado, que não toca, que se resguarda da prostituição, que não vive relacionamentos ilícitos, que não vive um matrimônio sendo prostituído, sendo bombardeado pelo pecado, não, que vive uma vida santa, mesmo que tenha desejos, ele se resguarda em santidade, e ele não defrauda a vida de ninguém, porque ele é santo e ele quer expressar a santidade de Deus, nos seus relacionamentos, no seu namoro, nas suas amizades, no seu matrimônio. Seja santo, porque o Deus que nos chamou é santo. Deus nessa noite tenha nos exortado e nos ensinado a como viver uma vida que agrada a Ele. Você deseja, irmão, uma vida de santidade? Graças a Deus, é assim que Ele quer nos ver. Se nós desejamos ter uma vida que agrada a Deus, devemos olhar para essas palavras aqui e colocarmos em prática nas nossas vidas. O molde é Jesus. Jesus andou entre os homens e não pecou. E Ele mostrou que é sim possível andar aqui sem viver em pecado. Porque eu digo, irmãos, muitas vezes nós podemos pensar coisas erradas, mas não deixe que aquilo te destrua. Faça com que aquilo saia da tua cabeça e alimente-se da palavra da verdade. Alimente-se da santificação. E assim o Senhor nos abençoa em nome de Jesus.